Bem-vindos ao Pato Talk, o podcast que mergulha no fascinante mundo da patologia. Prepare-se para explorar as profundezas dos tecidos e das células, desvendar os mistérios das doenças e descobrir os segredos ocultos por trás dos diagnósticos. Se você é curioso, apaixonado por ciência e deseja desvendar os segredos do corpo humano, então você está no lugar certo. A cada episódio, nossos especialistas vão levar você em uma jornada incrível, compartilhando conhecimentos e as últimas descobertas no campo da patologia. Dos laboratórios aos hospitais, das microscopias aos diagnósticos precisos, PatoTalk é a sua dose de informação, aprendizado e entusiasmo sobre tudo que envolve o universo das doenças. O próximo episódio está prestes a começar. Prepare-se para mergulhar nas profundezas da patologia. Você sabia que o câncer de pele é o mais frequente no Brasil? Segundo o Instituto Nacional de Câncer, ele corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos no país. O melanoma, ele representa apenas 3% das neoplasias malignas de pele. No entanto, ele é o tipo mais grave, devido à sua alta possibilidade de provocar metástase. Estima-se que seja diagnosticado no Brasil 8.450 novos casos de câncer de pele tipo melanoma por ano. Esses valores correspondem a um risco estimado de 4,03 casos novos a cada 100 mil homens e 3,94 para cada 100 mil mulheres. O melanoma é 20 vezes mais frequente em pessoas brancas do que negras. E um exemplo triste do impacto do melanoma foi a morte prematura do icônico músico jamaicano Bob Marley, que foi diagnosticado com melanoma em um estágio avançado em 1977. Vocês estão ouvindo o Pato Talk, é hora de explorarmos o tema do dia, melanoma. O melanoma é um tumor proveniente dos melanócitos em áreas pigmentadas, como pele, mucosas, olhos e sistema nervoso central. Eles ocorrem principalmente na pele, mas também são observados nas mucosas orais, genitais e regiões conjuntivas. Também podem se desenvolver na camada coroide do olho, nas leptomeninges e nos leitos unguiais. Os melanomas, eles variam de tamanho, dimensão, cor. Em geral, eles são pigmentados e têm uma tendência de invadirem e causarem metástases, que ocorrem por via linfática ou vasos sanguíneos e correlacionam-se com a profundidade da invasão dérmica. As metástases locais resultam em formação de pápulas ou nódulos, que podem ou não ser pigmentados perto da lesão principal. Metástases na pele ou órgãos internos às vezes ocorrem, assim como nódulos metastáticos ou linfonodos aumentados, que são descobertos antes de ter sido identificada a lesão primária. Mas você pode estar se perguntando, como é o melanoma? Muitas vezes o primeiro sinal do melanoma é a mudança na forma, cor, tamanho ou na sensibilidade de uma pinta existente. O melanoma ele também pode aparecer como uma nova área colorida na pele. Assim, a regra ABCDE descreve as características do melanoma inicial. A de assimetria, B de bordas irregulares, C de cor desigual, D de diâmetro, que vai ter uma mudança nesse tamanho, geralmente um aumento. Eles podem ser pequenos, mas a maioria é maior que 6 milímetros. E é de evolução. Muitos melanomas mostram todas essas características do ABCDE, mas pode ser que apresente uma ou duas dessas características, que já vai ser um sinal de alerta. No melanoma avançado, a textura pode mudar. A pele na superfície encontrar-se áspera, endurecida ou granulosa, e pode sangrar ou apresentar secreções. Às vezes o melanoma coça, se torna mais sensível ou doloroso, e em caso de suspeita, qualquer um desses sintomas, nunca deixar de procurar um especialista, hein? Agora, falando um pouco mais sobre como acontece isso, como que o melanoma ele se desenvolve? Ele é caracterizado pela formação de um câncer maligno, com origem nos melanócitos, que são as células que produzem melanina e dão cor à nossa pele. Ele é apenas um dos tipos de câncer que podem surgir da pele, entretanto é o tipo mais agressivo entre eles. Exposição excessiva ao sol, queimaduras e bronzeamento são fatores que aumentam a chance de desenvolver um melanoma, já que esses causam dano à pele e favorecem as mutações que ocasionam o câncer. Além disso, a história familiar, quando há vários casos na família, aumenta o risco de melanoma, devido à relação com a herança genética. O melanoma ele tem início em uma mutação nesses melanócitos, que vai levar a uma multiplicação descontrolada dessa célula.
criando um tumor de crescimento invasivo e difuso, que vai causar as lesões da pele, que são características desse tipo de câncer. As complicações do melanoma, elas variam de acordo com o estágio da doença e com a presença ou não da disseminação. Dentre as complicações possíveis, a gente tem a metástase, que é esse melanoma se estendendo para outros locais. Ele pode espalhar para órgãos distantes, como o pulmão, fígado ou os ossos. E quando ocorre a metástase, o tratamento ele é mais desafiador. E o prognóstico, ou seja, a evolução dessa doença, ela pode ser um pouco mais complicada. A recorrência, se o melanoma retornar após o tratamento para a doença de estágio inicial, ele é chamado de câncer recidivado. O melanoma ele pode voltar no mesmo local, que vai ser chamado de recidiva local, nos linfonodos que drenam a região da pele que continha o melanoma, que vai ser uma recidiva regional linfonodal, ou em outros locais do corpo. A disseminação linfática também, que é um outro complicador, podendo ter edema e dor nos gânglios linfáticos. E como que é feito esse diagnóstico? Ele pode ser feito em um primeiro momento de forma clínica, a partir da observação do surgimento de uma nova pinta ou alterações de uma já existente, como o aumento do tamanho, com uma extremidade irregular, um escurecimento, uma inflamação, alteração de cor, sangramento, coceira, sensibilidade e dor. Assim, é importante fazer o ABCDE do melanoma, como a gente já falou lá atrás, para achar possíveis indicadores de doença. Então, a partir dessas desconfianças, é necessária a realização do diagnóstico definitivo, que é um exame histopatológico. Esse exame ele é normalmente feito por meio da biópsia. Para a biópsia, o médico remove o tumor inteiro, se ele for pequeno, ou apenas parte dele, se for grande, e a amostra ela é examinada ao microscópio para determinar se o tumor corresponde a um melanoma e analisar os aspectos histopatológicos de microestadiamento, ou seja, como estão as células daquele local e se há indício do câncer ter se espalhado. A maior parte dos tumores pigmentados de cor escura que são retirados para a biópsia não são melanomas, mas simples nevos, ou seja, pintas. Alguns crescimentos eles não são pintas e não são simples melanomas, mas algo intermediário. Esses tumores eles são chamados de nevos atípicos ou displásicos, que às vezes podem se tornar melanomas. Há mais recursos que os médicos eles podem usar para ajudar a distinguir entre um nevo atípico e um melanoma. Pode ser usada a luz polarizada, que vai permitir ver detalhes da superfície que não vão ser visíveis com o reflexo da luz branca comum, e dermatoscopia, que vai utilizar um aparelho chamado dermatoscópio. Dessa forma, o patologista ele vai saber diferenciar esses tumores. Quando falamos de tratamento, as abordagens padrão são a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia e a imunoterapia. Uma curiosidade é que há também tratamentos mais recentes que estão sendo testados e estudados, como uma vacina experimental contra o melanoma, que é desenvolvida pela Moderna. Mas vamos falar mais sobre o tratamento mais utilizados hoje em dia, ok? Bom, começando pelas abordagens cirúrgicas, elas são usadas no intuito de retirar o tecido neoplásico e para evitar que ainda haja células cancerígenas restantes no corpo do paciente. É também retirada uma grande área de tecido aparentemente normal ao redor do câncer. Isso reduz as chances de recidivas. É importante também verificar se houve metástase do melanoma para os linfonodos, o que é feito a partir do mapeamento de linfonodo por exame de imagem e da biópsia do linfonodo sentinela, que seria o primeiro linfonodo de um grupo de estruturas que apresentaria um aumento característico caso estivesse afetado pela neoplasia maligna. Caso haja presença de câncer em algum deles, é efetuada a linfadenectomia, que é a retirada dessas estruturas. Agora, sobre a quimioterapia, ela é a mais falada quando se pensa em neoplasias, né? Esse tratamento ele vai consistir basicamente na administração de medicamentos que são capazes de cessar o crescimento e a divisão de células cancerígenas. Quando os quimioterápicos eles são administrados por via oral, endovenosa ou intramuscular, eles podem atingir a corrente sanguínea e alcançar células cancerígenas de uma forma mais abrangente no nosso corpo, já que o intuito ele é atingir o câncer, bem como possíveis metástases. Alguns dos quimioterápicos usados contra o melanoma são a dacarbamazida. Também temos como opção de tratamento a radioterapia,
que consiste no uso de raios-x altamente energéticos ou outro tipo de radiação para inibir o crescimento de células cancerígenas e até mesmo eliminá-las. Essa intervenção pode ser utilizada de forma localizada por meio de um equipamento que vai enviar as ondas de radiação em direção à área do corpo onde o câncer está. Então, caros ouvintes do Pato Talk, vocês que estão ligados no nosso podcast sabem que semanalmente nós postamos no nosso Instagram um post falando sobre o tema da semana, para que vocês possam fazer as perguntas. Então, existem algumas dúvidas muito comuns acerca dos melanomas e o nosso trabalho hoje vai ser respondê-las para vocês. A primeira pergunta que apareceu lá no nosso Instagram foi: quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do melanoma? Então, nós falamos um pouco sobre os fatores de risco, mas vale reforçar: a exposição excessiva ao sol, o histórico familiar, uma pele clara, queimaduras solares graves na infância e presença de muitos sinais ou pintas na pele são alguns fatores de risco. Próxima pergunta: como posso identificar um possível melanoma? Vale a pena lembrar que o diagnóstico de melanoma ele é reservado ao médico. Em caso de suspeita, é preciso procurar um médico. E existem alguns sinais de alerta que nós devemos estar atentos, como nós falamos anteriormente, que seria uma alteração na cor, na forma, no tamanho, na textura de uma pinta, e também o surgimento de novas lesões na pele e feridas que não se cicatrizam também poderia ser um indicativo de melanoma. Lembrar sempre de procurar um médico. Uma pergunta muito importante: como posso prevenir o melanoma? Então, primeiro a gente vai ter que evitar a exposição excessiva ao sol, principalmente nos horários de pico de radiação ultravioleta, então das 10 às 4 da tarde. Lembrando que ter contato com a luz solar também é importante para a produção de vitamina D, então a gente vai tomar o sol no horário adequado e com o uso de protetor solar, que é imprescindível para a prevenção do melanoma. Os melanomas só aparecem em áreas expostas ao sol? Apesar do sol ser um fator de risco, ele também pode aparecer em áreas com menor exposição solar. O melanoma é hereditário? Existe a predisposição genética, mas a maioria dos casos vai ocorrer por uma exposição a fatores ambientais, como a gente falou anteriormente, como a luz ultravioleta. Próxima pergunta: o bronzeamento artificial aumenta o risco de melanoma? Sim. A exposição aos raios ultravioletas emitidos pelas camas de bronzeamento artificial, elas podem danificar a pele e aumentar o risco de um melanoma, sim. O próximo aqui na nossa caixinha não é uma pergunta, mas quero dizer que o Pato Talk é demais. Aprendo muito com vocês. As discussões são incríveis e super envolventes. Vocês arrasam. Valeu mesmo. Obrigada pelo carinho, gente. É muito bom ter esse reconhecimento. Continuem ligados no Pato Talk. Temos mais uma perguntinha. Todos os sinais e pintas na pele devem ser removidos por precaução? A resposta é que não. Nem todos os sinais e pintas eles devem ser removidos. No entanto, é importante monitorar regularmente as pintas em busca de quaisquer mudanças suspeitas e o médico também deve ficar de olho nessa questão. Chegamos ao fim de mais um episódio do Pato Talk, o podcast que desvenda os segredos da patologia. Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares. E não esqueça de ficar ligadinho nas próximas edições do Pato Talk, onde continuaremos a desbravar o mundo da patologia. Um beijo e até semana que vem, pessoal!